Bom dia, ainda dando continuidade à nossa aula prática 3, na parte 3, nós vamos falar sobre algas verdes. Na parte 1, nós falamos das algas vermelhas marinhas, na parte 2, as algas vermelhas de água doce, e agora, na parte 3, vamos falar de algas verdes. Só para relembrar um pouco, dentro de Archaeoplastídea, que foi o primeiro grupo a desenvolver cloroplasto por endossimbiose de cianobactéria, nós temos uma linhagem chamada virídea planta. E virídea quer dizer verde, planta e planta. Então, se ele está dentro de Archaeoplastídea, que corresponde às plantas, nós vamos ter as plantas verdes. Virídea planta tem clorofila A e desenvolveu clorofila B, tem amido dentro do cloroplasto e algumas vezes em amiloplasto também, e a maioria dos cloroplastos vão apresentar pirenóide, que é aquela região onde o rubisco se deposita e que o estilacoide não preenche ali. E esse rubisco, ele vai aderir à reserva de amido ao redor do pirenóide, né, e vai fazer com que, dependendo de espécie a espécie, que recubra totalmente o pirenóide, que forme um anel, forme grânulos, e isso vai fazer a configuração. O cloroplasto, como é Archaeoplastídea, vai ter dupla membrana, uma organização interna dos estilacoides agrupados e formando grana. A clorófita é o grupo de algas verdes mais primitivo e carófita é o grupo de algas verdes mais derivado ou avançado ou evoluído, tá? Infelizmente, não existe características morfológicas para diferenciar essas duas divisões, tanto que, até recentemente, era considerado tudo clorófita. Mas observou-se que existe uma diferenciação na posição dos flagelos, ou então da cicatriz do flagelo remanescente, que vai permitir com que se separe essas duas divisões, e dentro dessas divisões as classes. E pelo processo de divisão celular, as clorófitas vão apresentar o processo de ficoplasto e as carófitas vão apresentar o processo de fragmoplasto, tá? Se a gente voltar no tempo, a gente vê que as clorófitas surgem depois das rodófitas, em torno de 1,2 bilhões de anos, né? Então, também é um grupo bastante antigo. E, se nós formos ver a linhagem, nós estamos entrando aqui, a linhagem das algas verdes. Primeiro, nós tivemos as glaucófitas, que pouco sequer transformou a cianobactéria. Depois, tivemos as algas vermelhas, que modificou a cianobactéria num cloroplasto, né, e retirou aquela região do centroplasma, ficou só com os estilacoides bastante separados. E as algas verdes, que também modificou a estrutura da cianobactéria, agrupou os estilacoides e nas extremidades formou vesículas que são chamadas de grano. A mesma configuração de cloroplasto vamos encontrar nas plantas terrestres, por isso que esses dois grupos, com seus cloroplastos e com seus pigmentos, são conhecidos como virídea planta, tá? Quando a gente olha a configuração de Archaeoplastídea, só repetindo um pouquinho aqui, glaucófita mais primitivo, não modificou muito a estrutura da cianobactéria. Os dois grupos que modificaram vão separar-se pela organização do cloroplasto, pela clorofila e pelo tipo de pigmento ocorrente nesses organismos. Entrando dentro da linhagem verde, ou virídea planta, que seria a terceira linhagem de Archaeoplastídea, nós vamos desde uma alga clorófita mais primitiva, até a gente chegar a uma alga carófita mais avançada. E as carófitas são irmãs das plantas terrestres, tá? É um grupo que tem características semelhantes de divisão celular, de cicatriz, de flagelo, tá? E a classe Zygomatophyce é responsável pela transição da água para a terra e formar as plantas terrestres. Quando a gente vai coletar o material no campo, a gente precisa saber que comunidade que eu vou coletar. Geralmente, para aula, é muito melhor a gente trabalhar com ficoperifito,
Eu deixei um vídeo para vocês da professora Angélica Linton, da Universidade Federal de Santa Maria, sobre o perifito, né? Essa comunidade de perifito, ela fica aderida a algum substrato, e quando a gente coloca o fico na frente, a gente seleciona aqueles do perifito que fazem fotossíntese, como é o caso do plâncton. No plâncton, quem faz fotossíntese é o fitoplâncton, tá? O plâncton são organismos que flutuam, têm tamanho menor, estão longe das margens, fica numa região do ambiente que a gente chama de zona liminética, aquela região mais central, e que ele adapta-se melhor às águas mais paradas. O perifito nós vamos encontrar tanto em águas mais paradas como água corrente. Eles são organismos que ficam fixos a um substrato, pode ser pedra, pode ser planta, pode ser até bicho, eles crescem, por exemplo, em casco de tartaruga, por exemplo, eles ficam aderidos e eles ficam na zona litorânea, isso mesmo, zona litorânea é a margem dos ambientes, de um lago ou de um rio, tá? Do rio, geralmente, eles usam outra terminação, mas vamos ficar só com uma agora. E o metafíton, geralmente, é formado por organismos macroscópicos, adaptado parcialmente à flutuação, mas ele é muito pesado, então ele não pode ser um plâncton, né? E aí ele fica, geralmente, entremeando o perifito e fica flutuando, formando grandes massas, ao ponto de denominá-lo também como macroalgas. Alguns autores consideram que o metafíton faz parte do ficoperifito, tá? Se eu vou coletar um plâncton, eu preciso de uma rede para filtrar essa água, porque eles são muito pequenininhos. Se eu passar uma garrafa ou recolher uma água, eu vou ter grande dificuldade da gente observar para uma aula. Se eu for coletar o perifíton, a forma mais tranquila para uma aula é a gente escovar o substrato. Aqui, no caso, a gente está escovando uma pedra em cima de uma bandeja, e depois a gente joga um pouquinho de água destilada para que vá escorrendo, né? Tenta remover também o que ficou na escova de dente, a gente recolhe esse perifíton. Escovar delicadamente, para que não mate as células, tá? E o metafíton, geralmente, por ele ser macroscópio, a gente pode recolher manualmente, tá? Mas a gente só está com a mão aqui sem luva, porque a gente conhece esse ambiente, sabe que esse ambiente é limpo. Se você for para o campo, é bom você colocar luvas longas, tá? Para coletar esse material. Então, em aula prática no laboratório, o perifíton e o metafíton são importantes para a gente coletar e eu poder observar, porque são materiais de maior dimensão. O plâncton, a gente pode observar, principalmente quando tem floração, porque aí vai ter muitos representantes aqui dentro, eles mesmo sendo pequenos, a gente concentra o material, ou então, no caso, alguns organismos que são maiores, que também vivem no plâncton, que pode ser coletado também, mas geralmente o plâncton é muito pequeno. As nossas aulas, a gente sempre trabalha com pedras ou macrófitas lá da represa da agronomia, ou então com metafíton na margem da represa. A gente recolhe o material, seja lá qual ele for, acondiciona em um frasco transparente, leva para o laboratório, deixa na geladeira, ou então fixa metade no campo e deixa a metade viva e leva para o laboratório, porque às vezes o local é distante. Chegando com a amostra fixada, ela pode ser guardada fora da geladeira, ela pode ser fixada com solução de transor, que é uma mistura de água, álcool e formalina, ou então fixar com formalina de 4% a 5%, tá? No laboratório, a gente vai fazer o que se chama análise qualitativa. O que é análise qualitativa? É saber quem está em cada lâmina. Geralmente, a gente utiliza 10 lâminas, confecciona 10 lâminas por cada frasco, da mesma maneira que a gente confeccionou as lâminas de cianobactéria, colocando uma gota da amostra na lâmina, colocando uma gota de nanquim, principalmente se o material for plâncton, tá? Não sendo plâncton, não é necessário, colocando uma lamínula por cima e levando ao microscópio óptico, tá? E aí a gente vai poder fazer a caracterização das espécies. Hoje em dia existem 2 tipos de caracterização.
a de morphospécie, que é o que a gente trabalha no laboratório, onde nós vamos observar como que é a célula, como que é o corpo desse organismo, tá? E existe a identificação mais complexa, que é feita por biologia molecular, que é a filogenética. Quando você trabalha fazendo uma análise qualitativa, uma lista de espécies e ocorrentes, você pode fazer pelas duas formas, tá? E aí a gente vai trabalhar hoje com morfoespécie. O que se chama taxonomia polifásica é aquela taxonomia que tenta agrupar os dois tipos de informação para uma identificação, tá? Quais são as características citológicas que a gente pode observar em alga verde em microscopia? Eu já comentei com você que, por causa dos critérios de separação de carófita e clorófita, é muito difícil ter alguma informação morfológica em microscopia óptica para separar os dois grupos, tá? Primeira coisa que a gente vai observar, se tem ou não tem pirenóide, aquela região onde o amido se deposita, e por causa da deposição do amido, a gente consegue ver muito facilmente ao microscópio, tanto no material vivo quanto no material fixado. Aqui eu tenho um pirenóide que tem grânulos em volta dele, e aqui eu tenho um pirenóide que forma um anel de amido em volta dele. Esse conjunto aqui é clorófita e esse aqui é carófita. Só pelo pirenóide você não vai separar esses grupos, tá? Outra análise importante é que nas algas verdes, os organismos primitivos flagelados, ele tem 2 ou 4 flagelos. Geralmente, os flagelos têm o mesmo tamanho, os que são chamados de isocontae, mas não vamos nos preocupar com isso agora. E, geralmente, os flagelados, eles são muito pequenininhos. Então, na microscopia óptica, é muito difícil a gente, com o microscópio que tem no laboratório, ver um flagelado de representatividade para a gente observar esses flagelos. Mas a gente consegue vê-los, tá? Mas não vamos vê-los com tanto detalhe. E aí, para diminuir a sua locomoção, é bom colocar não o nanquim, mas sim gelatina bem fluida na lâmina junto com diminuir a natação dele, a gente vai poder ver os flagelos direitinho. Outra estrutura que é importante da parede celular é se tem mucilagem. Aqui eu tenho uma mucilagem que é nítida, porque está cheia de bactéria na sua margem, e também densa, a gente consegue ver que ela é mais densa, e uma mucilagem não pouco nítida, que nesse caso eu vou precisar de um nanquim, carófita, clorófita, tá? A forma da célula, ela é importantíssima, se são células esféricas, se são células elípticas, se são células oblongas, tá? Aqui, no caso, eu tenho uma célula esférica, mas eu tenho um revestimento extra em forma de coração, cordiforme, tá? Isso aqui essas algas todas são muito comuns por aqui onde nós estamos. Existem formas alongadas, desde unicelulares até os filamentos, né, que vão ter as células cilíndricas. Existe nas formas alongadas as células lunadas também. A gente precisa observar isso, tá? E existem formas diferenciadas dentro de um grupo de carófita, que a gente chama de desmídeos, e essas formas diferenciadas, todas vão ter uma cinturinha, tá? Mais nítido ou menos nítido, né? Vai ter uma reentrância, ok? Não são duas células, é uma única célula. A gente volta esse pouquinho mais à frente. Mas nós temos um grupo muito grande, tá? Desses organismos, com essas formas diferenciadas. E aí, cada uma delas, a gente vai ter que pensar como é. Outra coisa nessas desmídias, que tem essa forma diferenciada, é importante a gente ver o cloroplasto e a célula na vista frontal e na vista apical. Ela tem um braço, 2 braços. O terceiro braço está aqui, que a gente não enxerga, porque o microscópio é bidimensional, a gente precisa virar esse organismo, que não é uma tarefa muito fácil, para ver ele de cima, e aí eu vou verificar se ele tem 3 ângulos, no caso desse aqui, ou 2 ângulos. Isso é importante, tá?
Outra informação importante, qual é a ornamentação da parede? Tem organismos que têm algumas decorações da parede, como, por exemplo, espinhos, que nós vamos encontrar na parede, aqui, ó, essas estruturas mais pontiagudas e longas, que é feita de celulose, que é uma projeção da parede, geneticamente determinada onde isso vai acontecer, tá? Que evita a predação. Nós vamos ter setas, que essas estruturas bem fininhas, bem alongadas, que são proteínas depositadas externamente. Aí você vai me perguntar, professora, como que eu vou separar espinho de seta? Tem uma técnica em que a gente coloca hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, que vai decompor essa proteína, e aí essa estrutura vai ficar completamente nua, sem essas prolongações, e ela não decompõe o espinho. Outro tipo de decoração se chama processo, esses prolongamentos semelhantes a uns braços, que é utilizado para flutuação. Diferença de processo para espinho, o espinho é sólido, o processo é oco. O processo é tão oco que o citoplasma e o cloroplasto penetra e preenche. Aqui também tem um outro processo, o material está fixado, mas a gente vê que o protoplasma, o citoplasma preenche, né, até a porção apical, e aqui o cloroplasto também preencheu. Então, esse prolongamento das células, como está aqui, que o citoplasma preenche, é chamado de processo. Às vezes o processo é longo, às vezes o processo é curto. E, às vezes, o processo curto pode estar associado na extremidade a espinho. E ainda, por último, a gente tem os dentes, que também é projeção da parede, fica formando, mas não tem um crescimento tão longo quanto o espinho. Geralmente, ele é triangular, tá? E pode se posicionar aonde geneticamente é pré-determinado. Aqui a gente vê mais no ápice da célula, como um todo. Voltando aos processos, existem células que interligam por esses processos, organismos que se interligam por esses processos também. A parede celular, algumas têm estrias, essas linhazinhas que estão aqui, que é reflexo do processo de divisão, cada vez que a célula dividiu, ela forma uma estria, e outros têm parede celular muito espessada. Então, tudo isso e mais outras estruturas vão formar o que a gente chama ornamentação da parede celular. Aí nós vamos agora para a clorófita e carófita. Os cloroplastos, eles são muito importantes. Nós temos cloroplastos de várias maneiras. Tem cloroplasto em tá? Ele preenche aqui como se fosse uma taça, na realidade, não é bem uma taça, uma tigela, né? Se a célula for fininha, pode ser até uma taça. Uma tigela aqui dentro, que é chamado de poculiforme. Tem um cloroplasto em escudo, que ele preenche a célula, dando a volta no seu contorno, mas interrompendo na parte frontal. Tem o cloroplasto em forma de estrela, porque ele apresenta variados lóbulos radiados. O cloroplasto em forma de lâmina, e esse cloroplasto ele pode sofrer um processo de torção em direção à luz, ele vira em direção à luz. Tem o cloroplasto reticulado, é o único cloroplasto bastante fragmentado. Tem o cloroplasto em fita, que pode ser reta, ou essa fita pode se formar espiralada. Tem os cloroplastos discoides, formando inúmeros discos, ou um ou poucos discos. As manchinhas escuras que estão aqui no cloroplasto está representando o seu pirenoide, tá? Também, a gente vai ver que esses cloroplastos, eles podem assumir uma forma muito variada. Ninguém vai decorar os tipos de cloroplasto, porque você recebe um roteiro com os diferentes tipos. Aí você olha no microscópio e você classifica esses tipos de cloroplasto. Ainda, nas carófitas, que tem aquelas formas diferenciadas, eu preciso ver de frente e depois eu preciso ver de cima o cloroplasto. Nesse caso, é um cloroplasto que a gente chama esteloide, quando eu vejo de cima. Ele tem uma região central e ele projeta diferentes bracinhos. Aí, com o seu roteiro, você vai ver que esse esteloide aqui, ó, é o S4, tá? A gente tem também os cloroplastos furcóides. Vendo de cima, quando eu vir, eu vejo que ele fica
semelhante a um fórceps, né? Ele é bifurcado em cada ângulo. E aí, se a gente for olhar isso aqui, eu vou ver que esse meu é o F2, tá? Outra informação importante, como é o talo, como é o corpo desse organismo? Até agora a gente viu estruturas celulares, parede, né? A gente viu a célula por dentro, o cloroplasto, que é importante, o pirenoide. Agora a gente vai para o corpo desse organismo. E a forma corporal, ela é importante porque ela vai mostrar a evolução. O organismo mais primitivo de clorófita ou carófita é sempre um indivíduo flagelado. E o mais avançado é sempre um organismo filamentoso, que pode ter várias estruturações. Aí eu tenho filamentoso com unidade estrutural célula, filamentoso com unidade estrutural cenócito, tem vários núcleos dentro de uma célula. E daí nós vamos ver esse processo. Eu tenho indivíduos, por exemplo, unicelulares, como esses 4 aqui, com flagelo e sem flagelo, tá? Esse aqui a gente vê bem o pirenoide, né, desenvolvido, e aqui eu vejo o pirenoide aqui, ó, com os amidos grudados, e eu vejo os flagelos e estigma. Também tem indivíduos coloniais, formados por um envoltório mucilaginoso e células distanciadas, e nas colônias, cada célula se reproduz quando quer, né? Aqui eu tenho uma célula que se reproduziu, aqui tem uma célula adulta que sequer está em fase de reprodução, tá? E eu vou ter um cenóbio. O cenóbio é uma evolução da colônia, que apresentam suas paredes aderidas, a gente volta isso daqui a pouco, e que todas as células entram em reprodução ao mesmo tempo, e dentro de cada célula forma uma miniatura desse conjunto que está aqui. Aquelas células diferenciadas, que é formado por uma única célula que tem uma cinturinha, tá? Essa cinturinha se chama incisão mediana. Eu preciso vê-la de frente, porque eu preciso ver a incisão mediana, eu preciso ver a região que está conectando as duas partes da célula, que se chama istmo, preciso ver a decoração de parede no seu contorno, tá? E 1, 2, 3, 4 pirenóides, preciso ver os pirenóides. Aí eu preciso ver em vista apical, lembra dos ângulos? Essa aqui praticamente ela é oblonga. Eu vou ter um ângulo para cá, outro ângulo para cá, 2 ângulos, tá? Como estrutura. E, em algumas vezes, eu preciso também ver a vista lateral. Então, na vista lateral, também vejo aquele cloroplasto do tipo esteloide, que se projeta, e a região central, o núcleo. E aí, todas essas que têm essas formas diferenciadas, a gente precisa ver a vista vertical ou frontal, a vista apical, principalmente essas duas vistas. E, se puder, também observar a vista lateral. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas não é alguma coisa difícil de fazer. Essa região que tem essa incisão mediana, que não divide esse organismo em 2, nesse momento, aqui está o adulto, tá? É uma célula com 2 semicélulas. Eu preciso ver a forma geométrica da semicélula. Isso aqui, a forma geométrica parece um rim. Não é uma forma geométrica, a forma parece um rim, tá? Então, aqui, ó, já parece um tronco de pirâmide. Aqui já parece quase uma esfera. E aqui já não tem muita forma, ela é completamente recortada. Então, isso a gente precisa ver. Nas colônias, eu tenho colônias flageladas e colônias não flageladas. Colônia é importante a gente localizar o processo reprodutivo, a célula adulta e o processo reprodutivo, aí já é mais complexo, quando o aluno vai em prática, a gente evita essas colônias, principalmente formado por esfera, porque é muito complicado, mas tem algumas que é bem facilzinha, como essa, que tem pedúnculos mucilaginosos prendendo a célula. Ou então essa que tem as células fusiformes irregularmente arrojadas. Essas são mais fáceis da gente identificar. Agora, as colônias que são com células esféricas e algumas oblongas, se a gente não encontrar o processo reprodutivo, é difícil chegar ao gênero, tá? Só para constar,
colônia é um grupo de unidades unicelulares, quer dizer, várias células, é um grupo de unidades, que mantém sempre unida de modo a formar um indivíduo. O que une é a mucilagem, ok? Aqui eu tenho, outra coisa que é importante é o arranjo. Eu tenho 4 grupos de 4 nesse foco, 4 grupos de 4 no outro foco do microscópio, tá? É importante a gente localizar isso. E aí nós vamos para o cenóbio. O cenóbio é um tipo de colônia formada por clorofícias e xantofícias, mas aqui nesse momento estamos vendo só as algas verdes, em que o número total de célula é fixo, sempre é uma potência de 2, 4, 8, 16, 32, tá? E quando ele se reproduz, cada célula dessa, dentro dela, produz uma miniatura desse organismo. Esse aqui é uma exceção. Mas vamos nesse aqui, que é um esferoide, é um cenóbio igual uma bola de futebol, um esferoide. Cada célula dessa vai produzir uma miniatura desse conjunto dentro dela. Mais à frente a gente tem isso, tá? Esse esferoide, como está aqui, ele vai ser um cenóbio tridimensional em mais de um plano. Esse cenóbio, quando está aqui, ele é achatado no único plano e a distribuição das células é concêntrica. Eu tenho uma camada de fora, depois eu tenho outra camada de dentro, depois eu tenho uma camada mais interna. Como se fosse a cebola, né? As camadas da cebola, camadas concêntricas. Esse é um cenóbio que é muito famoso, principalmente na zoologia, porque considero que ele originou alguns organismos animais, e ele é diferente. Ele vai ter regiões só de reprodução que vai formar um cenóbio novo, tá? Esse é o mais conhecido, por exemplo, eu tenho 4 células aqui, ele vai formar dentro dele 4 miniaturas de células, ok? Os filamentos, primeiro eu preciso saber, é unicelular ou é um cenóbio? Esse aqui, por exemplo, a estrutura, que é o cenócito, é multinucleada. Esses dois são uninucleados. Então, os dois são filamentos, todos eles são filamentos. Filamentos simples são aqueles que não têm ramificação, e filamentos ramificados. Características do filamento: uma célula se comunica com a outra célula a partir da comunicação dentro das pontuações celulares de plasmodésmo. Pontuações são as perfurações da parede. O plasmodésmo comunica uma célula com a outra célula, tá? Existe uma estrutura chamada de hábito filamentoso, pseudofilamentoso, e às vezes as pessoas chamam de filamento, mas elas não se comunicam por plasmodésmo. As células estão simplesmente aderidas umas às outras e que elas podem se soltar, sem problema algum. Elas se separam, pode viver em vida livre, cada uma dessa aqui pode começar a formar um outro organismo de hábito filamentoso, tá? Isso já é uma carófita. Existem outros filamentos bastante diferentes. Esse aqui é um filamento que a gente encontra bastante na represa da agronomia. Ele é completamente achatado, formando uma placa em cima de um substrato. É muito comum a gente colocar uma lâmina lá na represa, e daqui a alguns dias a gente volta lá e acha ele completamente aderido, né? Nessa lâmina a gente vê as regiões de crescimento externo, a gente consegue separar como filamento, e a região mais antiga no centro está completamente aderida umas às outras, que a gente não consegue ver direito a unidade estrutural. A gente tem que pegar da extremidade e ir voltando até achar o filamento até o centro, tá? E existe uma outra carófita que é altamente estruturada, com córtex, internamente tem uma estrutura uniaxial, ela produz ramos, muitas vezes em regiões de nó, né? E esses produz algumas estruturas lipiniformes, produz estruturas reprodutivas macroscópicas. Ela é um organismo de 20 a 30 centímetros, que a gente já achou por aqui, formam enormes bancos, né? E ela é bem macroscópica, às vezes as pessoas pensam que é uma planta aquática, que não uma alga, tá? Que é uma estrutura filamentosa também.
Outra coisa que pode aparecer na sua lâmina, a gente pode observar que, às vezes, muitos gêneros a gente não precisa do processo de reprodução, mas uma boa parte a gente precisa, não chega ao gênero. Às vezes eu tenho uma célula adulta, tenho uma célula jovem e tenho uma célula em processo de reprodução. Início da formação dos esporos, já com os esporos formados para serem liberados. Esses esporos sem movimento são chamados de autósporos, porque eles são esporos que são a cópia da célula adulta. Eles podem cair no ambiente e ficarem como esporo, ou eles podem germinar imediatamente, tá? Então, nós vamos ter o que a gente chama de autósporos. Nos cenóbios, os autósporos ficam dentro das células, e é o que acontece? Cada célula vai formar a miniatura do conjunto. Então, quando abre, ele pode estar apertadinho aqui, mas quando abre, vai sair a miniatura dessa estrutura. Então, os cenóbios filhos, ou autocenóbios, eles são formados dentro de cada célula. Então, todas as células aqui nasceram de uma mesma vez, que essa é que vai diferenciar de uma colônia, tá? Ainda no cenóbio, lembrando daquele cenóbio esférico que eu tenho, interligado por processos, tá? Cada célula ligada à outra por processo. Quando ele vai se reproduzir, muitas vezes as células se afastam muito e todas as células começam a se reproduzir ao mesmo tempo. E aqui dentro eu vou formar uma miniatura desse conjunto, tá? Então, aqui eu tenho autocenóbios ou cenóbios filhos, que são oriundos dessas estruturas aqui, tá? Dentro de carófita, de um grupo chamado desmídias, existem dois processos de divisão. Um, em que a célula alonga, e que eu não vejo muita separação, não vejo aquela região da cinturinha, e ela quebra. Então, a célula não vai formar duas placas diferentes, é uma única peça, uma única placa, que vai se quebrar. Às vezes, a célula vai ter duas estruturas, uma mais antiga e uma nova, que eu consigo separar, que ela tem duas placas, né? A que estava com a célula antiga, a que estava com a célula nova. Então, aí nós dizemos que o organismo apresenta duas peças. E a parede celular, nesse caso, a gente diz que ela é placodérmica, porque eu tenho duas placas. Tá? Eu mandei o vídeo da divisão dessa célula para vocês, que ela se afasta naquela região do istmo e ela começa a desenvolver a metade nova e mantém a metade antiga. Por isso que aqui, essa metade antiga que acumula ferro e essa metade nova que ainda não acumulou ferro. Então, eu tenho duas placas, espero que vocês tenham visto o vídeo, tá? Que são o que a gente chama de placoderme. Ela vai ter uma placa antiga e uma placa nova sendo formada, que é um unicelular, que na vida adulta ele é essa conformação. Isso aqui é muito comum a gente ver, essas fotos são todas ali da represa da agronomia, que a gente pega, e a gente consegue observar o filamento, e aí tem uma célula bem redonda, ou então um filamento, aí aparecem uns pacotinhos de células bem pequenininhas. Essa célula redonda é o oogônio, que é a estrutura que vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. E essas células que parecem uns pacotezinhos pequenininhos são os anterídeos, e dentro de cada célula dessa produz o gameta masculino, que é o anterosóide, tá? Aqui o gameta feminino ainda em fase de formação, aqui o gameta feminino já formado. Aquelas carófitas muito estruturadas, que tem aquelas, principalmente as células espiniformes, né? Ela vai produzir estrutura feminina, chamada núcleo, e estrutura masculina, chamada glóbulo. É o único grupo que vai ter uma proteção às estruturas reprodutivas, né? Aqui o glóbulo e aqui a núcleo. Aqui na núcleo a proteção vem em forma de células transparentes espiraladas, e aqui as células formam uma compactação que internamente eu tenho a estrutura masculina aqui dentro, tá? Que vai formar os anterosóides, que vai fecundar a oosfera que está do lado de cá. Eu preciso saber, por exemplo, se elas saem juntas ou se saem uma para cima e outra para baixo. Se tem um córtex ou se não tem córtex, mas eu preciso verificar
as células reprodutivas, para poder identificar, tá? Existem alguns grupos de filamentos de carófita, não desmídia aqui, carófita, em que elas têm reprodução por conjugação, tá? As desmídias também têm reprodução por conjugação, mas aqui são filamentos, são os ignemárias. Os filamentos, aqui no caso esse que tem o plástico espiralado, eles se pareiam um do lado do outro, se reconhecem como compatível. O gameta ameboide masculino passa através desse tubo de conjugação que está aqui, vai para a célula onde está o gameta ameboide feminino, os dois se fecundam e formam um cigósporo, que vai ficar no ambiente até as condições melhorarem. Se tiver condição sem estresse, elas não se reproduzem. Elas se reproduzem em condição de estresse hídrico, estresse da qualidade da água, algum tipo de estresse. E aí ela deixa o zigoto na forma de esporo. As desmídias, que são unicelulares, também elas têm a mesma conformação. Aquelas de hábito filamentoso, por exemplo, vai formar aqui já um zigoto no tubo de conjugação, não dentro da célula. Aqui também, na região de conjugação, na região de conjugação, na região de conjugação. São unicelulares, desmídias, que tem aquelas células com a cinturinha, que fazem também o processo de conjugação. E para a gente terminar, vou passar um exercício para vocês. Eu dou a morfologia, eu quero que você faça uma descrição. Qual é a morfologia do corpo desse indivíduo? Ele é filamentoso, simples, não tem ramificação. A forma da célula é retangular, muitas vezes essa célula tem o ápice mais estreitado que o outro, e muitas vezes ela tem estrias aqui, ó, em um ápice dessa região. Então, tem que procurar o filamento inteiro, se ela tem estria ou não tem estria. O cloroplásto, né, ele é um cloroplásto reticulado, a parede não tem espinho, uma parede lisa, não tem espinho, tá? E a gente não viu nenhuma estrutura reprodutiva. Neste caso, não vai precisar. Aí eu descrevi meu organismo: filamento, uniceriado, simples, células retangulares, ou com ápice mais estreito que o outro, presença de estrias em algumas células, cloroplasto reticulado com pirenoide. Esse material que está aqui, eu entro em uma chave, essa é uma chave que eu fiz para a gente usar em sala de aula, então nós vamos lá as configurações, também é uma chave dicotômica, né? Indivíduos unicelulares? Não, indivíduos filamentosos. Aqui eu tenho 3 opções. O meu é filamentoso, vou por 24. Quando eu chego no 24, ele pergunta: organismo colonial cenobial? Não. Organismo filamentoso. Aí eu vou para o número 74. No número 74, ele pergunta: filamentos ramificados? Não, meu filamento é simples. Aí eu vou para o número 80. No número 80, ele pergunta: parede celular lamelada, ou seja, com camadas? Não. Parede celular não lamelada, não tem camada. Eu só vejo uma paredezinha, um limite. Vou para o número 81. No número 81, cloroplasto reticulado? Sim. Aí vai para o número 82. 82, parede celular fragmentando em porções mediana ou parede celular completamente íntegra, não fragmentada na porção mediana, célula formada por uma única peça, presença de estrias na parede celular em um dos polos dessa célula. Aí eu cheguei ao gênero Oedogônio, tá? E eu vou passar um exercício para vocês tentarem fazê-los, tá? Mas não com nenhuma obrigatoriedade. Aí eu coloquei, para esse exercício, morfologia do corpo, unicelular. Eu tenho uma célula adulta unicelular. Forma da célula, esférica. Tipo e número de cloroplasto. Cloroplasto é aquele cloroplasto em taça, né, que preenche a metade da célula, tá? Existe alguma estrutura reprodutiva? Sim, autósporo, né? Aqui o autósporo já formado, aqui o autósporo em fase de formação. E aí, a partir disso, vocês vão na chave. Igual maneira essa, um cenóbio esférico,
As células são esféricas, esquece os bracinhos, vê a forma da célula esférica. O cloroplasto, ele ocupa toda a célula. Quando isso acontece, a gente chama de cloroplasto único, quer dizer, ele ocupa toda a célula. A única decoração de parede que tem é o processo, tá? E aqui a gente não viu estrutura reprodutiva, mas não precisa, porque como ele é um cenóbio 3D, ele é esférico, é um esferoide, parece uma bola de futebol, tá? É fácil de chegar na chave. E com isso a gente termina a nossa apresentação das algas verdes, com exercício para vocês. Muito obrigada e até a próxima.